Oi, gente! A minha dica de escrita de hoje vai tanto para quem escreve quanto para quem revisa. E diz respeito a um problema ortográfico de acentuação nos verbos, né? Alguns verbos recebem acento na sua vogal final e é muito comum esse erro passar batido na hora que se escreve e na hora que se revisa. E eu não estou falando aqui daquela diferença clássica, né? Do futuro do presente com o pretérito mais que perfeito, né? Então, andara e andará. Esse erro, de vez em quando, a gente encontra na escrita de profissionais, com mais frequência na escrita de estudantes, de concurseiros, né? E de pessoas em geral, mas não é tão comum quanto o que eu vou falar agora. A primeira, são duas situações, na verdade. A primeira situação é com relação aos verbos terminados com i, né? Um hiato. Então, cair, sair, né? Aos verbos não, às formas verbais. Os verbos cair e sair são os mais comuns, assim, aqueles que eu vejo com mais frequência, talvez por serem os mais usados. Por quê? Esses dois verbos têm as formas sai, cai, né? Com ditongo. E a forma sair e cair, certo? E aí, eu vejo com muita frequência a ausência desse acento quando o verbo está na primeira pessoa. Eu sai, eu cai, ao invés de eu sair e eu cair. A gente precisa lembrar, né, que no ditongo, aí esse A, ele puxa ali a tônica para ele e ele não vai ter acento. Quando eu tenho o hiato, né, quando esse I se torna forte, se torna tônico ali, eu preciso acentuar, né? E aí, assim, vocês podem falar, mas é um erro bobo que a gente percebe esse erro, né? Porque se eu tô lendo lá eu vou ler eu saí, eu não vou ler eu sai. Acontece que às vezes num texto a gente tem, por exemplo, uma narração em primeira pessoa e o parágrafo começa dessa forma: sai de madrugada, né? Eu tenho ali um sujeito oculto. Se no parágrafo anterior esse narrador vinha falando de uma outra pessoa, a gente inicia o parágrafo seguinte vendo esse verbo em terceira pessoa, escrito em terceira pessoa, e supõe e deduz que ele continua falando dessa terceira pessoa. E aí lá pro meio do parágrafo você percebe que alguma coisa não faz sentido porque os verbos, a situação voltou para o narrador em primeira pessoa. Aí o que acontece? A gente precisa voltar para ler e perceber que ao invés de sai, deveria ser um sair de madrugada, né? Então isso faz diferença sim para quem está lendo. Outra situação que também acontece com frequência e aí o erro pode não ser só de quem... A pessoa pode ter escrito certo e mesmo assim o erro continuar. Por quê? Vou explicar. Quando a gente tem uma situação ali de colocação pronominal, o pronome em ênclise, com formas verbais que vão terminar em A ou E, né? Então, quando eu falo, por exemplo, amá-lo, encontrá-lo, né? Entretê-lo. O que acontece? Nesse caso, a gente tem uma forma verbal aí, que é uma oxítona terminada em A ou E, e essas palavras devem receber o acento, agudo ou circunflexo. Acontece que, às vezes, a pessoa escrevendo esquece desse acento, e às vezes ela coloca o acento, mas se você está escrevendo lá no Word, ele automaticamente exclui o acento quando se coloca o hífen na frente, né? Por quê? Porque essas palavras, elas não são reconhecidas, né? Encontrar, amar, entreter, elas não são reconhecidas no dicionário do Windows, né? Porque elas sozinhas assim realmente não existem na gramática padrão. Elas estão ali por quê? Porque elas perdem o R final para se ligar ao pronome que vem depois, né? Então, você escreve direito, a hora que coloca o hífen para pôr o lá na frente,
corretor tira esse acento, né? Então, muitas vezes, os textos são publicados com esse erro porque a pessoa não volta para revisar e não percebe que está faltando um acento ali, né? Porque o corretor ali, o dicionário vai entender que tem ama, que tem encontra, que tem entrete, mas não com a tônica no final, tá? São erros bastante comuns, eu vejo bastante nos livros autopublicados que eu leio, certo? Da mesma forma, o sai, cai, no lugar de sair, cair, aparecem por quê? Porque são palavras que existem na língua. Então, elas não são identificadas pelos corretores ortográficos como erro. E numa leitura desatenta, elas passam batido, certo? Então, fica aí a minha dica de hoje. A semana que vem eu vou voltar a falar um pouquinho de acentuação também de verbos, mas aí numa outra situação, tá? Fiquem ligados, assistam aos próximos vídeos, indiquem para os amigos. E até a próxima!